Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EsquadraCast. Hoje, o nosso tema é a saúde começa pelo intestino. E a gente vai receber uma pessoa pra lá de especial. Ela é médica veterinária e ela é gerente nacional do Nuxel. Seja muito bem-vinda, doutora Débora Sargiani. Muito obrigada pelo convite, Evelyn. A gente está aqui no EsquadraCast falando de um assunto tão importante e que tem sido muito recorrente no nosso dia a dia, né? Sim. Então, estou bem feliz. Que bom. Esse tema, né, que a gente vai conversar, eu vejo que é um tema que gera sempre muita dúvida, porque é um tema muito amplo, né, Débora? E falando um pouquinho dessa importância do uso, né, de ter um intestino saudável, de se preocupar com isso, né, e enxergar o animal como um todo, eu queria que a gente começasse a desmistificar e explicar, na verdade, o que é um simbiótico? O que é? Descreve pra gente, né, detalha pra gente poder entender o que é. Eu acho que isso é bem importante da gente colocar, porque muito se fala, até mesmo eu que vou pro campo, a gente fala simbiótico e às vezes os médicos veterinários não têm tanto conhecimento do que se trata. E na hora de passar pro tutor lá na ponta, até pensando mesmo no Nuxel, que é um baita de um produto, eles têm essa dificuldade de conseguir mostrar os diferenciais do produto. Então, o simbiótico, quando a gente fala, é ter o probiótico e o prebiótico. Né? Cada um deles, junto com os nutracêuticos, vão fazer esse efeito ali no intestino e auxiliar para a imunidade. Mas o que é de fato o probiótico? O probiótico são as bactérias benéficas e a levedura, que vai agir ali naquele intestino, vai fazer a colonização, vai trazer a saúde intestinal, né? A gente não pode esquecer que no intestino também tem bactérias, que já estão lá nas suas quantidades ideais e no momento que você tem uma doença, elas podem desregular, vamos dizer assim, as quantidades e as maléficas se sobressaem. Então, quando eu dou um probiótico, eu estou dando saúde para esse intestino por meio de bactérias, que aí vai diferenciando qual é o tipo, e também leveduras. Só que o probiótico, ele precisa de energia, ele precisa de força, de alimento, vamos dizer assim. Que aí entram os prebióticos, onde a gente fala de MOS, FOS, a própria beta-glucana, que são super diferenciais. Então, os prebióticos vão agir como esses substratos, né? Esse alimento de uma maneira mais direta, assim, para a bactéria. Por isso que a gente fala simbiótico, essa sinergia. Eu preciso ter os dois para ter sinergia ali no intestino desses animais. Sim. Então, quando a gente fala, assim, da diferença, se hoje eu fosse utilizar um probiótico e utilizar um simbiótico, existe uma diferença em resultado? Como que o veterinário, né, e o tutor em si conseguem perceber isso de maneira mais prática? Existe uma percepção relacionada a isso? Sim, a gente vê que quando eu falo do probiótico apenas, como eu comentei, eu estou oferecendo, e a gente tem ali no mercado, só essa parte das bactérias, né? Quando eu falo do simbiótico, é o caso do Nuxel, eu ofereço o prebiótico, o probiótico e os nutracêuticos, né? Toda essa parte de nucleotídeos, vitaminas, minerais, que vão agir na imunidade. Então, quando eu penso em fazer o Nuxel, eu estou buscando ali abranger mais categorias, não só o intestino, e claro, relembrando que o intestino ele tem a parte da imunidade, tem o sistema Gauch, aí eu não vou entrar tanto na fisiologia. Não, por favor, eu acho importante a gente falar isso, né? Porque às vezes a gente esquece que no intestino tem esse sistema Gauch, né, que ele está associado à imunidade. Então, não é só... que muito se fala hoje, eixo intestino demais órgãos. Isso é papo marketing aí para vender produto. Não é. Na parte humana, isso já está muito evoluído. Já se fala muito, já tem vários estudos mostrando essa associação do intestino melhorando ou até evitando doenças. Que legal. Então, para a parte humana, isso já está anos-luz. Com a veterinária, a gente está caminhando, vendo todo esse processo. Mas é importante ressaltar que quando eu utilizo o Nuxel, eu vou ver esse efeito ali intestinal e também associado à imunidade. Claro, ele é adjuvante ao tratamento, preciso fazer esse tratamento associado, mas no campo, um dos relatos que eu escuto muito dos veterinários é como se o Nuxel virasse uma chavinha no organismo. Eu estou fazendo o meu tratamento correto, mas quando eu adiciono o Nuxel, eu vejo que a resposta ela é muito mais rápida. O retorno é mais rápido, né? Ali, aquele paciente
paciente que eu esperava, às vezes, 7 dias internado, com 5 dias ou menos, ele já tá indo para casa. Muito legal isso. Ou ainda tá internado, mas volta a se alimentar, né? Eu consigo tirar ali uma sonda. Sim. Então, é um processo onde a gente vê todo o organismo sendo beneficiado, Sim. né? E hoje, isso é um diferencial que a gente precisa pensar. Óbvio, vão ter as medicações, vão ter os produtos necessários para as doenças, para tratar a doença, mas a gente precisa pensar no paciente como um todo. Não adianta ele vir só com um problema no fígado e eu não olhar o resto desse paciente, né? E com o Nuxel a gente consegue colocar em todas essas rotinas e trazer esse benefício de intestino e imunidade. Legal. Por conta dessa associação ali. Eu falo muito isso, né? Você às vezes pode... a gente como médico veterinário, a gente quer escolher o melhor tratamento, padrão ouro, a gente quer fazer aquele diagnóstico perfeito. Mas se a gente depende do animal responder aquilo, né? Então, às vezes, quando você trouxe, assim, que eu acho que foi uma frase muito boa, assim, é pensar no animal como um todo, né? A gente precisa olhar... Eu falo que as especialidades são maravilhosas, mas a clínica geral, que é o quê? Sair, olhar, peraí, deixa eu entender esse organismo, né? Esse animal. Até muitas vezes o tutor também, né, Débora? Então, às vezes, a adesão do tratamento ao tutor... No tutor fazer o seu tratamento, ele é importante. Então, eu preciso entender também. Eu acho que o Nuxel, ele se destaca muito nisso, pela parte também da praticidade. Sim. Faz sentido isso, assim? Porque eu vejo que hoje as pessoas querem muita velocidade. Então, elas querem as coisas mais rápidas, o tempo tá diminuindo, não tem jeito. E essa praticidade é uma coisa que me chama muita atenção no Nuxel. Sim, você falou dessa parte, eu achei interessante porque eu sempre comento. A gente tem que fazer uma boa anamnese do paciente, é o primeiro passo. Que às vezes o médico veterinário dá uma esquecida, né? Eu sempre trago assim, lembra lá quando chega o filhote. O filhote não é só você entrar e falar qual é a vacina, vermifugou, qual é a ração. Sim. Eu já tive contatos com tutores que eles falaram, eu queria uma consulta pediátrica. Ai. Qual é o potinho ideal para o meu cachorro? Qual é a ração? Quanto tempo de passeio? E a gente perde ali, né? E isso dá até uma direção ali para você fidelizar esse cliente. Porque se eu fidelizo com o filhote, tenho mais no mínimo 15 anos ali um paciente comigo. Mas, voltando para essa questão do Nuxel, não é só a anamnese do paciente, é a anamnese do tutor. Como é a rotina dessa pessoa? Sim. Ele tem mais animais? Ele viaja muito? Ele precisa de outra pessoa para fazer a medicação? Ah, eu amo meu cachorro, mas na hora de fazer a contenção a um gato, eu tenho dó, eu tenho medo, não consigo. Como é a rotina dele? E quando a gente pensa na praticidade de um produto, que eu vou fazer dose única, porque é só aquela seringa, independente do peso do animal, eu vou fazer uma vez por semana. Não, e eles tomam sem precisar de contenção nenhuma, né? Assim, eu falo que gato, eu tenho uma gatinha e ela ama. Mas ela, por exemplo, ela não gosta que dê no dedo ou na boca. Ela quer comer no chão. Ela é meio escangalhada, sabe? Mas ela gosta de chão. Ela bota lá, ela toma tudo. Então, assim, não tem estresse, não tem contenção, sabe? Eu sou fã do produto, né? Não tenho o que falar. Mas, assim, cada coisa que a gente vê, cada detalhe, cada cuidado faz muita diferença. Eu brinco, Evelyn, que quando o Nuxel me contratou, há 5 anos atrás, foi porque eles me enviaram um vídeo logo lá atrás, de um gatinho tomando Nuxel. Eu falei, mentira, isso aqui. Eu não posso falar que é IA, porque há 5 anos não tinha. Mas se fosse, eu falei, isso aqui é IA, eu tenho certeza. E dali aquilo me conquistou. Porque eu não era dos gatos, eu era de outro mundo. Mas sempre soube que o gato, ele é diferenciado, né? Que legal. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, olha isso. Eles pensaram de um jeito pro gato aceitar e pro tutor do gato. Isso é maravilhoso. Com certeza. Porque o gato realmente, ele é um animal que ele precisa de mais cuidado. E eu vejo que também, né, do Nuxel específico para gatos, é o Nuxel Fel, a gente conquistou muito esse mercado porque a gente olhou o gato como gato como e não único, como um né? cachorro de porte pequeno, né? Então você pensar na facilidade para aplicação, você pensar no aroma, porque aroma não tem palatabilizante. Então isso foi volume também, super isso foi construído
Não foi só pro gato, claro, a gente começou lá no Nel, mas se manteve com o Nuxel Fel. Sim. E essa facilidade de aceitar é maravilhosa, assim. Eu vejo que isso conquista muito o coração do tutor, né, do responsável ali pelo animal, pelo gato. E você comentou uma coisa que é interessante, vou até trazer esse assunto, que às vezes ficam na dúvida. Mas o meu gato não aceitou. Muitas vezes o gato, ele tem o trauma da seringa, né, porque, ou manipular a boca. Eu tenho vários relatos de, pôs na patinha, pôs na colher, no dedo. E, assim, vão que vão. Tem um vídeo que eu sempre posto, eu achei ele maravilhoso, que a tutora, ela tava ofertando Nuxel Fel pra um gatinho. E o outro veio querendo também. Ela, calma, você não é o seu ainda. Então, eles gostam muito. Sim. O aroma é muito atrativo. Não, eu não conheci nenhum ainda que você fale bem assim, olha, esse gato não comeu. Pode ter, às vezes, aquele que às vezes tá um pouco mais doentinho, mais apático, nauseado. Mas assim, nenhum saliva, baba. E isso é muito importante. Pra quem é gateiro, apesar de eu ter um gatinho só, eu me considero gateira. Mas assim, é importante. Você não quer aquele estresse, aquela manutenção horrorosa. E até a consistência, sabe? Porque o Nuxel, ele é em pasta, mas ele não é aquela pasta grosseira, sabe? Que você aperta e sai. Como se fosse uma pomada, né? Exatamente. E ao mesmo tempo que às vezes as pessoas falam, é muito líquido. Não, ele é na medida certa da consistência pra você fazer, não ficar escorrendo. Ou até mesmo, que a gente sabe que às vezes tem as jaguatirica, né? Tem. Que estão aí... Gabapentina neles, né? Não, que estão fingindo que é gato, mas é tudo jaguatirica. Mas até mesmo quando você necessita da contenção, você percebe que por essa consistência, não fica escorrendo, não dá aquele incômodo. Não baba. É muito rápido. Como você falou, a quantidade, 2 gramas é muito pouquinho. É muito. Às vezes o pessoal até olha a seringa, eu explico, eu falo, olha, isso aqui tem que ter o vácuo por conta do êmbolo e tudo mais, mas o produto é isso aqui, nossa, só isso aqui, e vai super bem. Então, todas essas facilidades trazem para o nosso dia a dia, né? Com Pensando certeza. agora como tutor, eu, por exemplo, eu viajo bastante. Então, pensando no que eu tenho da minha rotina, algo que é prático, que eu sei, olha, todo domingo eu tô em casa. Então, todo domingo eu posso fazer, eu sento ali, assisto minha TV, 2 minutinhos eu fiz, acabou. Então, a gente quer essa praticidade, essa rapidez, não só de fazer, mas rapidez de ação, né? Com certeza. No Nuxel, 6 a 8 horas já tá fazendo ali a ação no organismo do paciente. Isso é o que a gente busca, né? Sim. Isso reflete num produto que traz qualidade. Né? Essa rapidez toda aí que ele entrega. Essa tecnologia toda que você falou, quem é a Biosyn, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho, porque a gente fala tanto Nuxel, e Nuxel hoje é um gigante, né, pelo produto, pela entrega, mas eu acho que é legal a gente falar um pouquinho de Biosyn, né, que é a indústria que produz esse produto tão diferenciado no mercado. A Biosyn, às vezes as pessoas até falam pra mim, é de fora? Nossa, esse produto tem tanta qualidade de fora. Eu falo, vamos reconhecer o nosso mercado brasileiro. Exatamente. Não, gente, aqui dentro tem muita qualidade. E a Biosyn, ela é um laboratório do Brasil, né? A gente tá agora com a nossa fábrica linda. Eu convido todo mundo para entrar no site e ver. Nós estamos em Santa Catarina agora. Você esteve lá, viu, né? Em Araquari. E antes a gente começou, eu não estava, né? Eu tô há 5 anos só, mas a Biosyn começou no Paraná, menorzinha, e dali foi crescendo. E também as pessoas não sabem, mas nós temos produtos para pet, cão e gato, e produtos para animais de produção também. A Biosyn, ela é uma indústria que ela está direcionada para inovação e construção, né, criação de probióticos, da categoria de pré e probióticos. E eu falo não só no sentido de diminuir, muito pelo contrário, e sim trazendo como foco. Porque quando você pega alguma coisa como foco, você entrega qualidade, você entrega inovação. Né? Então, a gente foi construindo esse caminho. Esse ano, a Biosyn completa 20 anos, inclusive, né? Então, só sou uma pequena parte de toda essa história. E todo esse crescimento fez com que a gente fosse para a fábrica nossa, construída ali do chão, com tudo que a gente investiu. Tá lá em Araquari, quem passar ali pela BR consegue ver.
E ali dentro são cabeças muito inteligentes e que pensam à frente, né? Legal. O Nuxel não veio à toa no formato de seringa. Foi uma ideia do Dr. Cláudio, que é um dos nossos diretores, né? Que foi a mente brilhante que trouxe aí o Nuxel. Pensando nessa questão da facilidade, associando... Ele remeteu muito à questão de dose única, pensando em vacina, facilidade, aplicação. Ele não é possível ficar todo dia fazendo, manipulando um animal. Então veio ali dessa ideia de inovação e sempre a Biossim caminha para a inovação. Hoje, na fábrica nova, a gente tem uma máquina que ela faz todo o processo da envasamento, embalagem, tudo. Carinhosamente chamada de Megazord. E eu brinco com o pessoal, falo, daqui a pouco o Megazord tá aqui no meu lugar, porque ele faz tudo. E é muito bonito de ver, porque quando eu entrei, e essa evolução em 5 anos, é um tempo curto para você ver o quanto evoluiu. Há 5 anos atrás, quando eu fui no outro espaço, onde era um galpão alugado, era feito um envasamento manual. Eu até cheguei a fazer algumas seringas, porque eu passei por todo o processo para entender realmente o que é o Nuxel. Isso me deu tanto conhecimento, tanta autoridade para falar sobre o produto, que eu sei o passo a passo. Até colocar o códigozinho, eu coloquei na embalagem. E ver onde nós estamos agora, depois de 5 anos, em um curto tempo, é incrível, assim. Então, é uma gigante já no mercado pet, na parte de laboratório. E lembrando isso, né? Que a gente, às vezes o pessoal acha que é de fora. Não, é daqui, é do nosso sabe uma território. coisa também que eu queria complementar que você falou? Porque assim, a gente fala, né? A gente teve um crescimento absurdo em 5 anos. Mas até chegar a esse ponto, são muitos anos estudando, né? Exato. Então, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas 5 anos? Mas antes disso, a trajetória por trás, né? Até criar todo esse diferencial. Quando você traz essa parte da parte de pré e probióticos, a parte desse diferencial, aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse detalhamento dentro do Nuxel. O porquê que o Nuxel ele consegue ser tão diferente do que os outros produtos que tem no mercado, assim? Por que ele consegue entregar tanto resultado, tanta adesão do tutor e do veterinário, comparado com as outras opções que a gente tem disponível hoje? O que eu vejo que foi o maior diferencial, assim, falando um pouco externo, né, primeiro. O fato da seringa ser dose única. Isso facilita porque hoje eu posso, sim, pegar uma pessoa super instruída, que vai saber utilizar. Quanto eu posso pegar, de repente, uma senhora, uma pessoa que não sabe, e aí eu não preciso falar pra ela, olha, você vai ter que dar tanto por peso. Não, você instrui, olha, é uma seringa por dia. Então, pensando no meu cliente final, que é ali, né, quase final, né, porque o final é o cachorro, o gato, mas no tutor eu trago essa facilidade. Então, e isso, assim, só complementando, Débora, é muito comum erro de dosagem, de administração de dose de comprimido, de passe. Então, isso é uma dor que a gente vê muito como médico veterinário, né? Exatamente. Apesar de explicar o entendimento, né? Na medicina veterinária existem frações muito grandes de dose, né? Então, é 1/4 do comprimido, meio comprimido. E às vezes a pessoa tem essa dificuldade. Aquela seringuinha que você rola, 2 gramas, aquilo não é uma coisa comum no dia a dia do tutor, né? Sim. E outra coisa, aí a gente entra na parte mais técnica, né? Então, a Biossim pensa muito na inovação, na biotecnologia. Legal. Né? Não adianta eu colocar ali um probiótico, um prebiótico, até mesmo vitaminas, minerais, que eu não sei a procedência, que eu não sei qual é a qualidade, né? E aí, o que a gente evoluiu muito nesses anos, como você falou, de muito estudo, hoje, a levedura que eu tenho, né, que é a Saccharomyces cerevisiae, essa levedura, ela é nossa. Então, ela é produzida pela Biossim. Ela é produzida lá no nosso laboratório. Perfeito. Há 16 anos atrás, ela veio, começou os estudos para entender qual é o melhor meio de cultura, qual é a melhor forma de propagação, temperatura, enfim, toda essa questão. Porque não adianta eu oferecer um produto, às vezes, que tem de A a zinco.
Eu brinco que eu tô dando de azinho, que eu tô fazendo às vezes um xixi, um cocô caro, porque nem tudo vai se utilizar. Tá eliminando, né? E qual é a qualidade desse A5? Às vezes o que eu tenho de questionamento é, poxa, é tão pequenininho, como que vocês conseguem colocar ali? Pois é, precisou de muito estudo, porque para eu ter uma fórmula que ela seja estável, que ela entregue benefícios, que ela entregue qualidade, é muito estudo por trás. Sim. Não é só você estabilizar isso, né? Exatamente, não é só pegar um caldeirão, né? Tô fazendo mágica, vou colocando. Sim. Não, tem todo um conceito, tem todo estudos por trás. Quanto que eu tenho que pôr de cada coisa? Para cada direcionamento, o que eu preciso de cada um deles, né? Então, toda essa parte de biotecnologia e controle de qualidade, estudos, tem muito envolvido com a Biosim, né? E aí, trazendo um pouquinho de quais são esses diferenciais do Nuxel por biotecnologia. Primeira coisa, como eu comentei aqui, né? As cepas de bactérias benéficas e a levedura, elas são produzidas no nosso laboratório. Isso é um grande diferencial, né, Débora? A maioria das indústrias, elas compram esse produto, né? Exatamente. E o que é normal, mas a gente tem esse diferencial absurdo, né? Que é assim, muito, isso é para quem não sabe, né, o que é esse diferencial, esse resultado é o Nuxel, né? E assim, como você falou, é normal comprar, e aí que a gente entra como um ponto diferente e entrega de qualidade. Não é fácil você produzir, você precisa ter um ambiente, a gente tem um laboratório lá, que para você entrar nessa parte onde é a produção, é quem tem o código, quem tem a senha, não é qualquer um que entra. É muito controlado, muito controlado. Para eu conseguir produzir um tipo de cepa de uma bactéria, eu faço, o pessoal do controle de qualidade, toda a equipe, eles têm todo um cronograma anual para saber o que eu vou produzir. Se por acaso eu chego lá, pessoal, eu preciso produzir mais plus, eles, calma, agora você vai segurar um pouquinho. Porque as bactérias, elas têm a temperatura ideal, o meio de cultura ideal, não misturar uma com outra. Então, eles fazem a produção de uma, limpam o laboratório, tem todo um período de espaço para que eu comece a produzir a outra, entendeu? Então, é tudo muito, muito bem feito, as minhas controle de qualidade, elas falam, não, a gente aqui é chato, eu falei, tá certo. Então, Saccharomyces cerevisiae não é tudo igual. Não é tudo igual. Isso é importante, né? Porque em todos os probióticos, prebióticos, vem essa cepa. Sim. Então, existem muitos tipos de cepas dessa bactéria. Eu posso estar enganada aqui com esse número, mas se eu não me engano, existem mais de 213 tipos, né? De linhagens que a gente fala da Saccharomyces cerevisiae. Nossa. Então, são muitas. Por isso que falar que o que tem aqui e o que tem no outro não é igual. Né? Eu volto lá atrás, foram estudos feitos para que hoje eu consiga entregar o que o produto tem, né? Todo esse benefício, essa rapidez de ação. Sim. Tá? E aí a gente fala muito da biotecnologia, fala da questão do microencapsulamento. Muitas pessoas perguntam, isso é diferencial? Com certeza, porque até chegar no órgão-alvo, que é o intestino, o probiótico, né, ali, prebiótico, vai passar por enzima digestiva, suco gástrico, enfim. Sofre muita degradação esse processo do trato gastrointestinal. Exato. Existe um percentual, assim, de perda médio de, por exemplo, um probiótico que não tem o microcaps, né? Não tem o microencapsulamento. Ele sofre uma perda de quanto, em média? Olha, mais ou menos de 10 a 15% do que tá ali se perde. Se perde. E aí, onde a gente bate, tenham certeza que o que tá ali na bula é o que vai chegar no intestino. Porque esse microencapsulamento é justamente uma proteção que não vai fazer nenhum mal. Isso também são dúvidas, às vezes, que o veterinário tem. Mas e quando vai desfazer essa cápsula? O que acontece? Só a gente associar um pouco até com um comprimido que é em gel ali, que é encapsulado. Esse microencapsulamento, ele também foi estudado para que não causasse nenhum mal pro organismo do animal. Ele vai ser absorvido, tá tudo certo, só lá no intestino. Então, eu tenho que ter um pH específico. Eu tenho que ter enzimas digestivas específicas, que são do intestino delgado. Quando ele chegar lá, o microencapsulamento se desfaz. Então, ele só se desfaz no intestino? Só se desfaz no intestino. Não passa, não perde nada. E tudo que eu tô na minha bula vai ser absorvido. E o mais interessante também, que entra de diferencial do Nuxel, é que não adianta falar, é microencapsulado e acabou. Cada tipo de cepa de bactéria benéfica vai ter uma quantidade de camadas. Então, eu tenho bactérias que eu preciso só de 2 camadas e eu tenho essa proteção. E eu tenho bactérias que elas chegam até 6 camadas para ter essa proteção. Não é de qualquer jeito. Isso é exclusivo? O microencapsulamento também é exclusivo? O microencapsulamento é exclusivo do Nuxel. Né? Entendi. A gente pensou em tudo isso. Porque assim, se eu vou entregar um produto
que eu tenho menos quantidade, que eu preciso de uma rapidez de ação, eu preciso de algo diferente. Sim. E o diferencial não só a parte de também ser termoestável, né? Sim. Que isso faz com que ele se multiplique mais rápido ali no intestino. A parte da proteção é uma exclusividade nossa. Do Nuxel, dos produtos Biosim, né? Sim. Porque como eu falei, nós temos também a parte de animais Sim. de produção que seguem a mesma linha, né? De probióticos e prebióticos, toda essa qualidade. Sim. Então, o microencapsulamento, eu brinco que se eu tenho 5 minutos com o veterinário, eu falo, é a rapidez de ação por conta do microencapsulamento. Sim. Isso já brilha os olhos Sim. dele, pra ele entender que de fato eu tô dando um produto que vai agir, que vai ter resultado no intestino desse paciente. Sim. Então, assim, a parte mais diferencial, que às vezes a gente não tem tanto tempo para abordar com o Sim. veterinário, e é super legal poder falar disso aqui, é investimento em biotecnologia. É você saber que você tá oferecendo algo de qualidade. E aí eu volto um pouquinho até puxando pro meu lado de comercial, é fidelizar o seu cliente. No Sim. final, você tem um cliente satisfeito. Eu acho que o principal, assim, a gente às vezes aborda o produto quando a gente tá a campo e tal, mas na verdade, o principal beneficiado é o animal. Com certeza. Então, assim, o tutor, ele quer o animal bem. O veterinário quer resolver o problema do animal. Exato. E o produto, ele tá ali pra isso. Então, assim, eu também tô muito satisfeita de estar podendo, acho que esclarecer. Porque às vezes você fala, a gente do campo, né, a gente sabe. Você fala, olha, o Nuxel, ele é absurdo, ele é... E a pessoa fica assim, será? E aí a gente consegue aqui dizer, olha, a gente tem uma cepa exclusiva produzida por nós, uma levedura também. E a gente, além de ter isso, com toda esse preparo, a gente ainda microencapsula isso. Então, assim, não é qualquer... Às vezes a pessoa vê, né, tipo uma seringuinha pequenininha. Nossa, mas é só isso? Só isso. Fazendo até uma analogia com um Bravecto, por exemplo, quando chegou no mercado. Nossa, mas é só um comprimidinho desse, as pessoas falavam, né? E o resultado do produto é absurdo. Como o Nuxel consegue entregar isso. Então, assim, é muito legal ver quanto tem por trás Sim. de uma pequena seringa com apenas 2 gramas. E até quando você comentou aí da exclusividade, enfim. Sim. Não é só a cepa que a gente produz hoje, né? A beta-glucana que tem no nosso produto, no Nuxel, ela também é nossa, é purificada. Por quê? A beta-glucana a gente tira da parede da nossa levedura. Então eu falo que assim, a levedura ela já é a cereja do bolo. Eu tô pegando a cereja da cereja, que é a beta-glucana. Na parede da levedura tem beta-glucana naturalmente. Então eu já produzi uma levedura diferenciada. Eu já sei de todo o resultado dela. É dali que eu vou tirar a beta-glucana que tem no Nuxel. Então muito também se pega no sentido de quantidade, mas a gente precisa levar em consideração quantidade, qualidade e entrega, absorção, né? Exatamente, e aquela estabilidade de fórmula. Que Tudo legal. bem, você vê às vezes no mercado, poxa, eu bati bula e o do fulano tem 5 vezes mais que você. Mas qual é a qualidade Sim. da beta-glucana que tá ali? Sim. Qual é a E pureza? a gente sabe da nossa qualidade, né? Que eu acho que esse é o resultado que a gente entrega. Exatamente. Então, qual é a pureza que tem ali? De onde ela vem, né? Então, a beta-glucana, ela pra parte, de novo, trazendo um pouquinho pra parte humana, já tem muitos estudos desses benefícios que ela traz para diversos órgãos, pra parte de imunidade, né? Tem até produto lácteo humano, né? Pra tomar, que tem a beta-glucana. E aí, pra parte pet, a gente começou a crescer e eu vi que foi o Nuxel ali também que deu esse pontapé, viu? Que Com começaram certeza. a olhar, falando, interessante. E eu falo pra vocês que ela é purificada, ela vem da nossa levedura, então é nossa ali. É totalmente controlado, né? Totalmente controlado. Sim. E isso traz diferenças. E é importante o nosso técnico, né, o nosso médico veterinário, ele ter conhecimento disso. Com certeza. Isso te dá muita bagagem para quando você encontrar aquele tutor mais resistente, porque hoje todo mundo tem um celular. Todo mundo tá pesquisa. aqui, a gente fica aqui. Exatamente. E procura. Quando você é meio papagaio de pirata, eu só repeti porque a Sim, promotora da esquadra veio aqui e Sim. falou do Nuxel. Entenda o produto. É isso. Isso vai te dar Isso é muito autoridade. importante, né? Eu acho que a gente, como médico veterinário, a gente tem que exigir isso, essa explicação de onde vem essa informação, conhecer o produto a fundo. Eu acho que isso a gente está tendo a oportunidade de fazer, de apresentar para o público aqui, né, que está nos ouvindo, tanto o médico veterinário, quanto o lojista, quanto o tutor, né, que todo mundo pode estar, né, consumindo esse conteúdo rico que a gente está compartilhando aqui agora. E quando a gente traz essa parte da beta-glucana também, que é uma coisa que eu vejo muito, quando a gente fala,
o que a beta-glucana faz sozinha? Eu vejo muito essa dúvida e eu coloco isso como um paralelo antes de passar a palavra para você. Nada sozinho vai mover o mundo. Então, assim, explique qual que é a função da beta-glucana, se a gente puder detalhar isso de uma maneira bem específica. O porquê que ela sozinha não consegue tudo, por que o Nuxel colocou a beta-glucana e trouxe esse boom, né, essa biotecnologia toda com vários ingredientes. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A beta-glucana, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que ela vai agir auxiliando a parte imunológica, auxiliando a parte intestinal, né? Eu falo só como um substrato, mas ela vai muito além. Ela atua no organismo sendo muito benéfica para diversos fatores importantes ali, até mesmo auxiliando em replicação celular, auxiliando em imunidade mesmo. Sim. Como um todo. Só que o principal ponto, quando você pergunta se ela sozinha vai fazer resultado, a gente tem que ver qual é a condição do animal, né? Então... Isso é importantíssimo, né? De novo, avaliação clínica. Avaliação clínica. Não adianta eu fornecer apenas o prebiótico de acordo com a condição clínica desse paciente. Quer dizer que ela sozinha não vai fazer resultado? Não tô falando isso. Mas, quando eu penso no todo, é muito difícil você ir só para ela. Por quê? Aí entra de novo no Nuxel. Eu consigo ter na formulação um combo que vai ser benéfico, onde eu não vou perder nada, onde eu vou auxiliar esse paciente, onde eu vou mostrar para o organismo que ele pode ficar melhor. Então, eu pego tudo ali dentro desse meio intestinal para ajudar o resto do organismo do paciente. Então, quando eu coloco só a beta-glucana, eu vou ter um resultado, mas quando eu penso em associar, eu tenho uma imunosinergia, né? Que legal. E sempre quando eu consigo fornecer mais, é melhor. Às vezes a gente olha ali no exame físico mesmo, ou o próprio exame laboratorial, nem sempre traz tudo que o organismo está me mostrando. Sim. E eu não estou dando nada em excesso, que muitas vezes se pergunta isso. Mas aí eu estou colocando em excesso. Não, justamente as quantidades que estão pensando no que esse organismo de fato vai absorver. Legal. Porque a beta-glucana também ajuda na saúde intestinal, e não adianta eu fazer um monte de coisa se esse intestino não está saudável para absorver. E às vezes a pessoa só dá a beta-glucana, né? O tutor mesmo, às vezes compra sozinho, ou o veterinário, enfim. E esquece da parte das bactérias, do probiótico e prebiótico. Não adianta, por exemplo, eu pego uma ração super premium da Premium e o meu animal não tá com aquele intestino saudável para absorver. E até puxando um ganchinho, a gente fala muito do Nuxel pensando na questão associada a um tratamento para alguma doença ou para alguma condição clínica, ele cabe muito no preventivo. Sim. E a gente precisa falar mais sobre prevenção, com certeza, né, na parte PET. A prevenção, ela é essencial para que até o acompanhamento anual, para que quando aconteça algo eu tenho um histórico e consigo saber, não era assim mesmo, eu preciso ir para outro lado. Então o Nuxel também está no preventivo, né? Ajudando esse animal desde filhote, com o Nuxel Neo, a construir uma imunidade, a construir uma microbiota saudável. Sim. Que é lá do início, né? Desde a gestação que Sim. começa a se construir a microbiota. Então, a gente consegue ver esse caminho, essa evolução, porque foi o que eu falei, não dá pra eu só dar melhor ração se esse intestino não tá saudável. É um conjunto de coisas, né? E visualmente você fala, mas como que eu vou saber que não tá saudável? Aí você pega nos detalhes, um animal que come muito mais, ele não tá absorvendo. Sim. Que as fezes vêm em maior volume. Odor, né? Um animal que tem muitos gases. São situações que você vai vendo da parte intestinal que, alguma coisa não tá interessante ali, não tá legal. Sim. E o tutor, muitas vezes, ele não vai ter essa percepção. O veterinário... Ele se acostuma com aquilo, né? Exato, acho que o animal... é cheiro de animal. É igual a história de... animal idoso. Não, é normal o idoso parar de andar. É normal ter mau hálito. Não é normal. Ele precisa envelhecer vai envelhecer, claro. Vai perder os dentinhos, provavelmente. Os pelos brancos vão aparecer. Mas é a qualidade. Pra chegar lá no fim da vida com qualidade. Isso começa desde sempre, lá quando ele é filhote. E a microbiota, ela é extremamente importante, né? Não só a microbiota intestinal. Fala-se muito hoje sobre microbiota da pele, né? A microbiota intestinal tá bombando bastante. A gente tá vendo essa importância. E aí, voltando à situação da beta-glucana, ela entra como essa parte de imunosinergia, né?
cada coisinha que tem ali no Nuxel foi pensada pra junto eu ir construindo, né? Cada pedrinha pra construir o castelo, Sim. pra que ele fique bem formadinho, Sim. sabe? E dê o resultado, não dá pra eu pensar único, né? E quando você vê ele na totalidade, você fala, aqui eu tenho tudo, eu não preciso ir acrescentando outras coisas. E eu entro, de novo, na questão da condição clínica do paciente. Sim. Muitas vezes você vai até começar o Nuxel associado a outras suplementações. Sim. E com o tempo você vai tirando. Eu tenho hoje respostas de pacientes que conseguiram trocar a ração, que era uma ração terapêutica, e voltou para a ração normal. Sim. A redução dessa quantidade de ração, Sim. né? Você vai vendo tirar suplementos que você pensa comprimido para gato. Eu não tenho gato. Mas já vi, já tive que administrar. Às vezes você precisa fazer 2, 3 vezes uma suplementação em comprimido por dia, dependendo. Aquilo causa um estresse absurdo, assim. Então, a melhora do animal, ela é totalmente impactada nisso, né? Com Não tem certeza. jeito. E a gente fala muito do gato, mas eu também quero ressaltar pro cão. Nossa, Não dá muito. pra esquecer do cão. Tem uma história interessante que a minha cachorra, ela ama o Nuxel. Aham. Mas um tempo ela ficou gripadinha, ela precisou tomar acetilcisteína, Aham. que é é Terror. horrível, é terrível. E era na seringa. Aham. E junto eu fazia também o Nuxel, mas aí, ok, acabou o processo. Quando eu voltei pra fazer o Nuxel, ela não queria. Mas era a seringa, Tá vendo? né? Então, assim, o cachorro, ele também tem... É mais difícil, É memória, né? é memória. Eu tenho um Golden que só falta comer pedra, mas tudo bem. Mas é mais difícil Sim. o cachorro ter alguma resistência, mas alguns têm. Né? E aí, isso com o Nuxel também a gente consegue ver essa facilidade de fazer, por exemplo, narração. Sim, colocar por cima, tipo um topping, né? Exato, ele não precisa estar refrigerado, não precisa ficar na geladeira, só, claro, um local, né, Claro. bem arejado, mas não tem problema por conta do microencapsulamento que eu faça junto com a ração, né? Então, Outra vantagem no caso da praticidade, né? Porque às vezes a pessoa vai botar a ração, ela joga ali em cima e vai trabalhar. a minha cachorra não comia uma ração, eu colocava o Nuxel pra ela Pronto, poder acabou. comer a ração. Então, quero fazer junto com o sachê do gato, enfim. Dá é possível porque ele não tem, eu não vou perder na digestão. Legal. Né? Isso é mais um ponto que a gente pode trazer de melhoria ali Sim. pro uso, né, do Nuxel. Legal. Quando a gente fala, você falou bem assim da importância da beta-glucana e desse junção, né, de nutrientes. Quando a gente traz animais alérgicos, que tem bastante problema, recidiva, eu tenho machitos também, que é difícil, né, essa parte de pele. Quando você tem um animal imunologicamente saudável, a gente consegue sim ter muito ajuste nesse tipo de doença. Como que funciona isso? Assim, você visualiza muito isso na rotina, campo, com os vets? A parte dermato, não sou especialista em dermato, Sim. mas a gente estuda por conta de ter o Nuxel Pulfa, que auxilia pro tratamento dermatológico. O tratamento dermatológico, ele é multimodal, né? Não dá pra eu falar, vou ficar só na ração, vou ficar só no shampoo, né? Isso, claro, se tá ali diagnosticado como alergia alimentar, ok. Mas quando chega lá na atopia X, qualquer coisa pode trazer para esse ser um paciente. alérgeno. Pode ser. Então, assim, a importância da gente colocar o Nuxel no tratamento é mais uma fonte de auxiliar esse tratamento multimodal. Eu vou fazer a parte, se necessário, ração, corticoide, fazer antipulga, perdão. Vou entrar com todo o tratamento, mas o que a gente vê no intestino? Os agentes que causam alergia, eles são absorvidos pelas mucosas. Inclusive a mucosa intestinal. Então, se eu tenho uma mucosa intestinal doente, ela não tá ali com seus enterócitos, porque uma das coisas que a gente precisa lembrar muito, Evelyn, os veterinários lembrarem isso, é que o intestino, ele não só faz digestão, ele faz absorção de nutrientes e principalmente ele é barreira física. Sim. Se ele não tá lá com os enterócitos todos justapostos, certinho, eu tenho permeabilidade. E ali entra o que for, e cai na corrente sanguínea. Inclusive aquilo que causa alergia. Sim. Então, quando eu vou com o Nuxel e eu tô ali repovoando, colocando bactérias benéficas, eu brinco que são soldadinhos que vão ficar lá todos esperando vir esse ataque, eu tô reduzindo a chance, junto com o meu tratamento, desses agentes alergênicos causarem
a alergia no paciente. Então, a gente consegue espaçar mais as crises, né? Consegue controlar. Um animal alérgico sempre vai ser um animal alérgico. Não, a gente não tá falando de tirar a alergia, exatamente, né? Não. Mas a gente tá falando de deixar com que os intervalos, né, de crise fiquem maiores, né? Sim, exatamente. Legal. E assim, quem tem animal alérgico sabe que pra eles... E pra nós, o quanto incomoda você ver, você tá lá dormindo e você começa a ouvir. Se lambendo. Pensa pra ele, tá coçando, ele às vezes não sabe nem onde tá. E aí fica com aquela pele irritada, aquela pele machucada. Então, pra gente auxiliar esse prolongamento aí, às vezes, nem ter mais a crise, quando eu coloco o protocolo certinho, nem ter mais a crise é muito interessante, né? Ou alguns pacientes que, período, por exemplo, primavera, tem muito pólen, aí tem alergia a pólen. Enfim, com o auxílio ali intestinal, eu auxilio para fazer esse bloqueio, auxiliar que essas bactérias benéficas deixem esse intestino muito mais forte para quando ele tiver algum ataque. Ou não só isso, para absorver melhor a dieta, para absorver melhor o tratamento que ele tem. De novo, não adianta eu colocar um monte de coisa se esse intestino não está saudável. Isso vai refletir. Quem ainda não entendeu a importância do intestino, precisa estudar um pouquinho mais. Isso aí. Porque... ele é um órgão, sim, que tem muitos estudos, eixo intestino e demais órgãos, né? Sim. Pelo tanto da resposta que ele traz para outros órgãos, né? Então, para a parte dermatológica, associar o Nuxel Pulfa no tratamento é excelente. Sim. E é aquilo, você vai ter o produto que você vai fazer uma vez por semana. E assim, é cansativo, né, Débora? Eu, por exemplo, que tenho uma Shih Tzu, eu começo o tratamento e paro. É aquilo, assim. Você cansa. Se ficar toda hora, tem que passar dar um banho específico, tem que deixar um tempo, tem que usar um produto 2, 3 vezes por semana. Você vai cansando, né? Porque aquilo, a demanda do dia das pessoas, o tempo tá cada vez mais curto. Então, quando você prolonga isso, você dá também um tempo de qualidade do tutor com o animal. Porque eu não tô só... Nossa, toda hora que eu vejo a Zara, minha cachorra, tem que dar um remédio pra ela. Toda hora. Você não tem nem tempo pra trocar, pra ter o afeto do... Nossa, só pega o cachorro pra poder tratar. E o cachorro também, né? Você só me pega pra fazer exatamente. isso. Se ele falasse, seria isso, né? Dá um pouquinho de tempo. A gente vê que essa facilidade é um ponto muito chave para o tutor, né? Muitas vezes ele fala visualmente, lógico que ele vai ver visualmente a melhora, mas quando ele vê que eu só preciso parar aqui rapidinho, eu faço uma vez, tá tudo certo, ele tá bem, eu não tenho aquela luta de começar, igual você falou, começa o tratamento e para. 2 vezes por dia tem que dar o detalhe de esquecer. E aí, muita gente, se fica aí uma dica para os veterinários e tutores, o Nuxel, ele tem na seringa um selo. Aquele selo não tá à toa, não é só pra mostrar o lote e a data de validade. Aquele selo, pra quem faz o uso no pet constante, é justamente pra você. Você tira ele, põe na carteirinha, ou põe em algum papel, na geladeira. E você tem um controle de saber, fiz. Essa semana eu fiz. Né? Ele já te facilita porque você grava. Todo domingo eu faço. Sim, você já tem uma rotina. Mas pra você ter a certeza, você coloca lá. E até pros médicos veterinários acompanhar se o tutor tá seguindo o tratamento que ele indicou, pede isso. Fala, olha, coloca aqui pra eu saber como que você tá indo, né? Porque a gente consegue acompanhar se ele tá realmente fazendo. Dentro do protocolo, trazendo um pouco pro dermato, quando a gente coloca em padrão ouro de tratamento, né? Do uso do Nuxel, a gente fala de 1 por semana. Esse seria o ideal, né? Do melhor Nuxel dos mundos. Pulfa, o melhor dos mundos. Mas, de novo, a clínica é soberana. Sim. Nem sempre o meu animal precisa de 1 por semana. E com a biotecnologia do Nuxel e a ação pela parte simbiótica, eu consigo espaçar ali para 15 dias, né? Com essa parte dos micro-organismos. Então, uma dose do Nuxel tem ação intestinal por 15 dias? Por 15 dias, exatamente. Ali esses micro-organismos vivos, né? Que ficam presentes, a gente consegue estender a ação deles por 15 dias. Que legal. Então, dependendo da condição clínica do paciente, você consegue deixar por 15 dias. Óbvio, de novo, padrão ouro, vamos lá. Sempre direcionar para padrão ouro, 1 por semana. Mas sabe o que eu acho legal, Dé, complementando o que você está falando? Essa adaptação
do uso do Nuxel. Então, assim, cada um tem o seu protocolo, né? Então, a gente não tá falando do tratamento em si. O tratamento, quando a pessoa vai... Cada um, né, começa com uma coisa. Um começa com shampoo, falando de tratamento dermatológico. Outro usa antibiótico, enfim. É sempre... Ele pode ser incluído em qualquer tratamento. Então, isso é muito legal. E outra coisa, ele pode adaptar a rotina do tutor, ao bolso do tutor, a condição clínica do animal. Então, eu vejo isso como uma grande chave, assim, do uso do Nuxel, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu faço esse tratamento há tanto tempo e sempre deu certo. E ela não quer mudar o tratamento. Então, o Nuxel, ele é o plus do tratamento, ele não muda o seu tratamento, né? E aí a gente fala de todas as condições, né? Sim. A gente fala isso, né? Ele é adjuvante. Sim. E quando eu falo de adjuvante, é pra potencializar aquilo que eu já tô fazendo. Pra ter resposta naquilo que eu tô fazendo. E outra, quando a gente fala de doenças, eu tô ali administrando fármacos, né? Que por mais tem os estudos, podem ser utilizados, em excesso vão fazer mal ali para aquele organismo, né? Não tem como, até para o próprio intestino. Sim. Então é preciso relembrar que o que eu conseguir ser mais para via natural, conseguir diminuir, eu tô dando qualidade também para esse paciente. Porque, de novo, não adianta eu cuidar do coração e acabar com o fígado, né? Isso. Cuido do coração e não tem mais rim. É isso. Então, precisa pôr na balança para ver como que eu vou tratar esse paciente. O Nuxel, ele não tem contraindicação. Eu posso utilizar ele em diversos tratamentos, associado a diversas medicações, né? Óbvio, a única exceção é se o paciente tá tendo crise de vômito. Eu não vou fazer, não vou perder. Sim. Mas, do mais, ele pode fazer via sonda. Porque não entope, né? Não vai entupir a sonda. E isso é um ponto positivo, porque o paciente que ele tá internado, ele tá debilitado. E só o ambiente já é um problema. Né? A gente sempre fala assim, eu quero logo, de repente o animal tá lá e não tá comendo. Por favor, volta a comer. É o primeiro passo pra você ver a evolução. Você fala, graças a Deus. Né? Ele tá longe da família dele, ele tá longe do ambiente dele. Só de estar fora do ambiente já gera estresse. Né? Tanto pro cão quanto pro gato. Aí o organismo dele tá em uma condição debilitada. Não tá funcionando direito, seja por qual for o motivo. E eu tô ali, tô precisando de uma ajuda, eu posso pegar um Nuxel, fazer via sonda, que não vai ter nenhum problema. Eu normalmente oriento a diluir em soro fisiológico estéreo, evitando essa sonda obstruir. Sonda muito pequenininha, né? Mas tem muito vet que vai direto. Então, ele te dá muita facilidade. Você consegue fazer desde um canil, ali com o filhote, as mães, até numa internação. Legal. O animal ali debilitado numa UTI de um hospital veterinário, você consegue colocar ele na rotina, né? Não vai ter um momento que você não vai conseguir associar e ele ser positivo, ele ser benéfico para o tratamento. Sim. Ele traz essa potencialização para a resposta do seu tratamento. Sim. Né? Isso a gente vê, né? O que a gente fala aqui, o que a gente está trazendo tecnicamente, a gente vê diariamente na rua, né? Os relatos são inúmeros de, olha, meu gato não estava comendo, começou a tomar Nuxel, agora pede comida. Meu gato não tá, né? Então, assim, você vê, se a gente for contar aqui, a gente vai ficar o dia todo contando dos resultados disso, porque é muito importante, eu acho, a gente destacar isso. A gente trouxe toda a base, né? Mas a base, ela precisa ter o resultado. E a gente tem isso. A gente consegue ver diariamente, todos os dias, a gente tem relatos positivos e de virada de chave, às vezes, né? Você sabe que tem uma veterinária que eu conversei há um tempo atrás, porque nós temos estudos com alguns dos produtos e cada vez mais, até a Biocin crescendo, hoje a gente tem o setor de P&D. Que legal. Então, pesquisa e desenvolvimento também é a alma do negócio, a gente precisa ir atrás. Então, nós já temos alguns estudos com a linha, né? Mas uma veterinária, ela falou assim pra mim, sim, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante o estudo. Mas você pode vir com o melhor estudo, dar o seu produto, eu compro, eu falo pro meu tutor fazer, e eu não vejo o resultado. O que adianta? Muitas vezes até isso. O que adianta eu falar que o outro produto tem 8, 9 vezes a mais do que o que você diz que tem no seu e ele não me dá resultado? Ele é difícil do tutor conseguir fazer, do animal aceitar. Então ela falou,
A clínica, ela é soberana. Sempre. Se eu faço o seu e eu vejo o resultado, óbvio que eu vou querer um respaldo, Claro. né, científico, Sim. mas tá dando resultado. É isso. Então é isso que eu preciso. Eu preciso que o meu paciente fique bem. Eu preciso que o meu tutor vire pra mim, muito obrigado por tudo Sim. que você fez, seja qual for o final, Sim. por ter dado essa qualidade de vida ou por ter tirado meu cachorro, meu gato Sim. daquela situação, Sim. né? Essa é uma parte muito importante que a gente investe, sim, também Sim. em estudo, mas lá na ponta é o que eu vou ver de resultado, né? isso. O que ele vai Então me você trazer. vê assim, no Nuxel tem inovação, biotecnologia, adesão ao tratamento e resultado. Então Exato. assim, eu falo que é o combo perfeito, não tem nada. Claro que tudo na vida pode melhorar, Claro, né? Sempre. A gente pode melhorar sempre, tudo vai mudando, os estudos vão Sim. trazendo, mas assim, eu falo que é meu xodó. Eu não fico em casa, por exemplo, eu vou viajar, uma coisa que você trouxe de prevenção, né? Eu vou viajar. Já coloco Feliway em casa, 3 dias de Nuxel Fel pra mortadela e 3 dias de Nuxel Plus pra Zara. Sempre. Então, assim, às vezes aquelas viagens curtinhas, vai pra casa da mãe, vai ficar num hotelzinho. E elas não têm nada. Tipo, aquela diarreiazinha que fica de estresse, ou aquela apatia, não come. Os animais ficam perfeito, assim, a saúde muito bem forte, vamos dizer assim, né? Então, assim, é muito bom ver em casa, com os clientes, com os animais, o resultado, né? A gente fala da prevenção ao tratamento Nuxel a todo momento. Exatamente. É uma brincadeira que uma das nossas promotoras trouxe, mas é uma realidade. Sim. A gente vê essa prevenção. E o prevenir não é só para não ter uma doença. Claro. É um estresse que pode gerar uma diarreia. Sim. A minha cachorra Golden é, assim, loucamente apaixonada por mim. Eu viajo muito. Eu preciso fazer Nuxel com ela. Sim. Porque senão ela vai ter, eu não fiz um tempo, e ela teve papiloma. E foi com o Nuxel que eu consegui controlar o papiloma, eu não precisei ir para um processo cirúrgico. Eu já tive vários cauterização. relatos, uns 3 ou 4 dessa parte de papilomatose. A gente vê bastante, assim, e você comentou, Evelyn, dos relatos, a gente vê de tudo, assim, alguns que brincam que o Nuxel é levanta defunto, é o salva-parvo, e assim, não aproveitando o mês de outubro, não é magia, Não, é biotecnologia, é é realmente estudo, né, não é só magia ali, tá falando que... Não, faz mesmo. E muitas pessoas falam, nossa, a atividade dele, a participação dele com a família, né? O tutor, muitas vezes, ele vai procurar porque ele tem um problema. Né? Ele tem um animal que tá tendo diarreia, tá sujando a casa, ou a lambedura excessiva, o animal que tá mais quietinho, mais apático. E a gente pode sentar e explicar que vai ajudar no intestino, mas ele quer ver. Eu quero ver o que tá acontecendo. Né? Por isso que ainda até nesse mundo dos probióticos, prebióticos, suplemento, o tutor ainda dá um passo para trás, porque fica muito na medicação, que é algo que age ali rápido, eu quero ver. Mas quando ele vê o animal dele participativo, isso assim, é o que me ganha. Quando eu vejo o relato de, olha, o tutor falou que ele não estava comendo, fez o Nuxel, ele voltou a comer. Era um animal que ele estava com dor articular, associou todo o tratamento e ele voltou a estar ali perto da família. A subir no sofá, por exemplo, uma coisa que parece ser tão boba, mas para o tutor que está ali o dia a dia, né, um animal idoso, que não se alimentava, que já estava em estado de caquexia, você vê ele se alimentando, né? Então, a gente vê esses detalhes que o tutor leva muito em consideração, tá? São os detalhes de qualidade de vida, qualidade de vida. E lembrando que o Nuxel, ele não tem nenhum estimulante de apetite. Que muita gente perguntando, deu tanto tempo, ele já estava ali comendo, né? Ele não tem estimulante de apetite. É só todo esse trabalho do organismo no geral. Né? Eu ajo nesse organismo para a resposta do tratamento que ele vai ter, para absorção melhor da dieta, seja ela qual for. E aí isso vai convertendo nessa participação, nessa redução da apatia que o paciente tem. Um caso que assim, eu acho que é campeão, né, de utilização, são os gatos FeLV positivo. Então, assim, que tem a imunidade comprometida e que precisam estar, assim, com o intestino, né, com o uso do Nuxel em dia, para que não tenha aquelas quedas tão grandes quanto a doença traz, né? Então, a parte de
o Nuxel Fel, ele cresceu muito, primeiro sendo para esse nicho ali, FIV, FeLV, né? Doenças do complexo respiratório, nessa parte mais de imunidade mesmo. Mas hoje a gente brinca que, dependendo da situação, fala, não, mas o mais ideal é o Nuxel Plus. Sim. Não, mas eu gosto do Fel. O tutor, né? Os especialistas em felinos... Tem que estar escrito, né? Amam e falam, não, por mais que, assim... por conta de formulação, acho que esse também é um ponto importante que a gente fala. Poxa, mas se todos eles são simbióticos, então eu pego o NEL e faço em todas as situações. Não, cada um tem a sua respectiva formulação direcionada a alguma coisa. Foi pensado estrategicamente, Foi pensado. né? Eu falo que são as caixinhas. Literalmente são as caixinhas. Coloca ali na cabeça quais são as caixinhas do Nuxel e onde meu paciente se adequa. Às vezes, ele vai se adequar em mais de um. E tá tudo bem, você pode associar. Sim, não tem problema. Às vezes, vai ser só em apenas um. Então, é lembrar que tem mudança na fórmula. Não só na fórmula pensando na parte de vitaminas, nutracêuticos e minerais, mas até mesmo na parte de cepas. Né? O Plus a gente vê muito para aquele grupo de pacientes mais debilitados. Por isso que eu foco muito na internação. Protocolo de internação que não tem o Nuxel Plus tá perdendo. Precisa colocar ali esse benefício de entrega para uma resposta melhor do tratamento. E eu falo, tá perdendo, quem mais perde é o paciente. Quem mais perde é o paciente, exatamente. A gente fala, tá perdendo, mas é o paciente. Não é o paciente, exatamente. A resposta dele ali, o resultado, sair daquela condição, né? A gente fala, a gente consegue falar, eu tô com dor aqui, tá machucando, tô desconfortável, tô nauseado. E eles não falam. Às vezes o que eles fazem é ficar quietinho. O gato mesmo, né? Quando tem alguma coisa, você fala, ih, já tá demais, né? Então, é lembrar que eu sei que, mas eu gosto do Fel, porque o meu tutor aceita, tudo bem também. Mas tenta entender qual é o quadro que o seu paciente tem. Isso te dá uma abertura para você conseguir colocar os 4 produtos na sua rotina. Né? Usando para cada situação específica. Para cada situação, todo mundo... Pode pensar aí, todo mundo atende no dia um filhote. Ou na semana, vamos colocar na semana. Atender um filhote. Atender um idoso ou um paciente com algum problema dermatológico. Atende um gato. Só aqueles que realmente não querem gato, mas atende um gato. E tá na internação em algum momento, né? Então, você consegue colocar os 4 produtos na sua rotina. Pra mudar a sua rotina, Pra mudar a rotina. E o médico veterinário que vai utilizando, ele vai conseguindo entender realmente. Aqui cabe mais um Fel. Legal. Aqui eu consigo colocar o Plus. E não vai esquecendo de que cada formulação é realmente destinada para aquela situação específica, né? Eu volto de novo, de A a zinco eu acabo nem sempre absorvendo. Então, nos produtos como um todo, quando a gente pega, vão ter coisas em comum. Né? Por exemplo, a beta-glucano eu tenho no Fel e no Plus. Porque tem produtos que realmente eu preciso daquele boom dele. Mas tem outros que eu vou encontrar só em um ou em outro. Porque eu preciso daquilo. Ou as concentrações são maiores. A concentração no Fel é muito maior do que eu tenho no Plus de beta-glucano. Né? As cepas que eu tenho de bactérias, entre eles, vão se diferenciando. A do Plus é que tem as duas diferentes e tem mais quantidade. Por quê? O que eu quero? Acho que esse sempre é o problema, né? Essa é a questão. O que eu quero? E aí, dali, eu consigo direcionar meu melhor produto. Que legal. Então, a gente veio, assim, abordando tanta coisa. Então, a gente fala de biotecnologia, a gente fala de produções das nossas próprias bactérias e leveduras. A gente tem um microencapsulamento que é exclusivo do Nuxel. E a gente tem os resultados, né? Então, assim, a gente traz, eu acho que... tudo hoje, se alguém tinha alguma dúvida, se coloca ou não o Nuxel na sua rotina ou na sua casa, eu acho que ela foi esclarecida hoje. E a gente vai caminhando pro fim. Eu queria agradecer muito a você por estar aqui com a gente, por compartilhar tanto conhecimento, Débora. Assim, eu acho que foi claro, foi denso. Eu acho que tanto o tutor quanto o médico veterinário, estudantes que acompanham a gente, com certeza, hoje tiveram uma aula sobre saúde intestinal, né? A gente trouxe, óbvio, o Nuxel resolvendo esse problema, mas a gente trouxe muito mais do que isso, o animal saudável, o intestino saudável. Então, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Evelyn, pelo espaço da gente estar aqui compartilhando um pouquinho sobre o Nuxel, tirando essas dúvidas que são recorrentes, eu sei. Então, eu agradeço a você, Esquadra, por estar aqui no Espírito Santo representando o
no Excel e principalmente por esse espaço. Eu acho que é muito, muito importante a gente vir aqui como indústria e trazer as dúvidas que ficam lá no campo dos nossos veterinários e para que eles passem para o tutor também. Com certeza. E se você acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Se esse conteúdo fez sentido para você sobre a saúde intestinal, compartilha com os tutores, com os veterinários, com os amigos, familiares. Muito obrigada e até o próximo episódio.